Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu tenho falado isso nos outros cultos, né? Que nós temos ministrado essa palavra, que orando ao Senhor no início desse ano, né? No primeiro domingo, lá no dia 7, nós trouxemos essa palavra. E hoje pela manhã, eu orava a Deus: Senhor, o que está no teu coração em relação àquilo que precisamos saber em 2024? O que precisamos saber, Deus? E depois de 2019, a gente não ousa fazer muitos planos, né? A gente não costuma ser assim, prepotente em relação àquilo que a gente vai viver. Em 2019, ninguém poderia imaginar que a gente passaria aí, né? 2020, 2021, de molho, né? Com a vida toda mudada. E eu não sei realmente o que nos espera para 2024, seja de bom, seja de lutas, mas o que Deus me falou enquanto eu buscava a sua face era: fique tranquilo, estarei com você todos os dias, estarei com o meu povo todos os dias. Não importa o que vier, pode vir, porque eu estarei com vocês e eu estou no controle de todas as coisas. Baseado nessa experiência, então, eu fui levado a essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos basear o texto nos versículos 24 e 25 do livro de Daniel. Capítulo 3, versículos 24 e 25. Uma história bem conhecida. E aqui, antes de nós chegarmos no texto que a gente vai ler, eu gostaria de contar para você um pouquinho dessa história e do que acontece no capítulo 3. Depois, com o tempo, você pode fazer a leitura no seu devocional em casa de Daniel. E você conhece a história. Nabucodonosor, a Babilônia, ela invade Israel, invade o reino de Judá e leva cativo o povo, e também traz algumas pessoas para morarem ali naquela terra. Jerusalém fica desolada, mas alguns jovens notáveis são levados da corte de Judá para ficar no palácio da Babilônia. Entre esses jovens notáveis, nós temos 4 que se destacam. Você os conhece? Quais são os seus nomes? Daniel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não é? Você conhece ele por outros nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a gente vai usar os nomes originais. Vamos lá? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados para a corte ali. Nós vamos ter no livro de Daniel muitas coisas impactantes. Nós estamos no capítulo 3. Nabucodonosor decide fazer uma estátua, cerca de 27 metros. E ele dá ordem aos seus sátrapas, aos seus prefeitos, governadores, né, dirigentes do povo, que se reúnam e reúnam todo o povo da Babilônia. E ali ele vai fazer um rito, e esse rito diz que as pessoas devem adorar aquela imagem que Nabucodonosor construiu. E aqui, queridos, é muito importante, é uma nota apenas dessa mensagem, uma nota de introdução, é de que há uma ordem muito específica, e a ordem específica é: ao tocar dos instrumentos, e ali foram reunidos, né, o texto cita vários instrumentos, ao ouvir o som dos instrumentos, ao louvor que será tocado, à adoração que será ministrada, então ao final daquele momento, eles deveriam se ajoelhar diante daquela imagem. E agora eu gostaria de fazer essa nota, por quê? Porque eu tenho um entendimento muito claro de que música não é neutro, né? O ambiente da música, ela não é um ambiente neutro. Na realidade, a música cria uma atmosfera. Da mesma maneira em que nosso coração se derrete na presença de Deus, da mesma maneira que nosso coração até se prepara, com o coração ficando um solo fértil para receber a palavra de Deus através da adoração, assim também toda música, ela vai te levar para um foco, e é importante você fazer muito bem a seleção daquilo que entra no seu ouvido, porque a música, ela cria um ambiente propício a alguma coisa. Então não há neutralidade na música, não há neutralidade naquilo que a gente importa para dentro do coração através da música. Então muita atenção na sua playlist de vida aí, amém? Feita essa nota, então tocou-se a trombeta, tocaram-se os instrumentos, e ali, no final daquele momento, as pessoas se prostraram.
também tinha entre as pessoas que estavam ali na Babilônia, aquele crente, né? Que ora de olho aberto, que não presta atenção. Por quê? Porque enquanto eles terminaram de tocar, alguns deles vieram até Nabucodonosor e falou, ó, seguinte, o pessoal aí tudo ajoelhou, mas a gente ficou de olho e 3 não se dobraram, né? Sabe aqueles filhos que no final da oração ali que a gente está fazendo a refeição, eles chegam assim para a mãe e falam assim, ó, fulano ficou de olho aberto? Né? Como sabe? Porque ele também estava de olho aberto, né? Então eles falaram, ó, 3 não se ajoelharam. E tem mais. Nabucodonosor não são 3 quaisquer. Esses 3 são homens, são jovens que você depositou neles autoridade, confiança. Eles governam sobre algumas províncias de Babilônia e eles não honraram a sua autoridade. E eles não se ajoelharam diante da imagem que você fez. Chama lá, e chamaram pelos nomes que eles tinham recebido, Sadraque, Mesaque e Abednego, vem aqui, né? Na nossa história hoje vamos firmar os outros nomes, quais são mesmo? Ananias, Misael e Azarias. E os chamam, e então Nabucodonosor falou assim, olha, vocês são da minha confiança e deve ter acontecido um equívoco, vocês não entenderam, não é verdade? Então deixa eu explicar, eu vou mandar tocar a música, e no final dessa cantoria aí, dessa música, vocês só têm que se ajoelhar. É esse o combinado. Então vocês não devem ter entendido as instruções, e eu estou explicando para vocês outra vez, dando uma segunda chance. Mas deixa eu dizer, se vocês entenderam, mas não praticaram por vontade própria, eu quero dizer que o julgamento de vocês já está colocado, e o julgamento é que vocês vão ser queimados na fornalha. Mais para frente a gente vai ouvir com detalhes a resposta que eles deram ao Nabucodonosor. Fato é que eles não se ajoelharam, e então o rei, enfurecido, mudou o semblante em relação a eles, né? Encheu-se de ira, mas mudou até o carinho, o afeto que tinha por eles, diz o texto, e mandou que esquentasse 7 vezes a fornalha, chamou os soldados mais fortes para que amarrassem bem Sadraque, Mesaque e Abednego, na visão deles, mas eles então foram levados até a fornalha. Estava tão quente, não havia tido tempo, diz o texto, de preparar certinho a fornalha, que ainda estavam saindo chamas de dentro da fornalha, ao ponto de que aqueles que foram jogar Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha, eles mesmos saíram queimados e foram consumidos pelo fogo das labaredas, não pelo calor, mas o fogo que saía de dentro daquela fornalha. Aí então, nós chegamos no versículo 24, 25, vamos ler juntos, vamos todos juntos? Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Diga glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Nós vamos começar, o tema da mensagem é quem é o 4º homem, né? Quem é o 4º homem da fornalha. Eu creio que isso inspira a gente a querer identificar essa pessoa de uma maneira bíblica, mas Nabucodonosor está ali admirado com aquela visão, a gente mandou 3, era para eles estarem queimados, além de estarem andando naquele fogo, ainda tem mais, tem um quarto lá, que eu não sei de onde apareceu, mas é um aspecto totalmente diferente, ele parece um filho dos deuses, e na realidade até a declaração de Nabucodonosor é uma percepção humana, não serve como teologia, mas ele diz algo muito claro, é muito diferente dos 3, aquele que é o 4º homem da fornalha. Antes, vamos olhar para a fornalha. E a fornalha, daquela época, era uma fornalha metalúrgica. Eu estou voltando, voltei há um ano de Vitória, e nós temos lá a usina da Vale, que recebe todo o minério de Minas Gerais, do Espírito Santo, para produzir aquilo que eles chamam de pelotização, para que o minério brasileiro seja exportado. Então, tem muitos navios chegando o tempo todo, e ali aquela usina. E em alguns lugares de Vitória, você vai andando na avenida, e lá de longe você vê aquelas labaredas, aquele fogo que nunca para. Tá? Às vezes diminui um pouco a intensidade,
são as fornalhas de minério. E é dessas fornalhas que nós estamos falando. Esse era o uso que a fornalha tinha naquela época para que o ferro pudesse ser fundido. Então, se você está reclamando aí de 37 graus em Campo Grande, né, sensação térmica, eu não entendo sensação térmica. Quem que mede essa sensação térmica? Alguém um dia pode me explicar, né? Eu não sei como que é medido sensação térmica, mas a gente reclama dos 37 graus, só para que você entenda essa fornalha, para que o minério, para que o ferro seja fundido, precisa de mais de 1.500 graus Celsius. É dessa fornalha que nós estamos falando. E o rei manda dar uma aquecida assim básica, de 7 vezes mais o calor dessa fornalha. As fornalhas, se você for lá em Jeremias, capítulo 29 e 22, você vai ver que elas eram utilizadas também, muitas vezes, como uma pena de morte. Elas eram utilizadas também como forma de execução. A gente tem isso em algumas passagens bíblicas, eu só separei em Jeremias 29 e 22, aonde mostra que algumas pessoas, Zedequias e Acabe, o próprio rei da Babilônia os assou no forno, em algumas versões os queimou na fornalha. Elas eram usadas tipicamente também para esse instrumento de execução. Por que estou falando da fornalha? Porque as fornalhas são diferentes. E eu elenquei pelo menos 3 tipos de fornalhas diferentes que a gente tem na nossa vida. A fornalha aqui, ela vai representar os apertos, os estreitos, os momentos difíceis que cada um de nós pode passar. Mas tão importante quanto saber que Deus está conosco, é saber qual o motivo que nos levou para a fornalha. E algumas fornalhas da nossa vida, nós somos conduzidos a ela por causa de más decisões, escolhas erradas, mau testemunho. Muitas vezes vamos encarar situações difíceis, apertos, estreitos, por escolhas que fizemos de maneira inadequada. Eu vou dar o exemplo, muito claro, de decisões que não conferem com a vontade de Deus. São relacionamentos que entramos e dos quais Deus não tem aprovação, julgo desigual, seja na vida pessoal, até mesmo às vezes uma empresa, uma sociedade que a gente vai fazendo, um mau testemunho, um hábito ruim. Muitas fornalhas da vida, elas são fruto de más escolhas. A verdade é que Deus pode entrar e com intervenção nesses momentos, sim, muitas vezes entra mesmo, quando é clamado pelo seu nome, mas é um motivo ruim para se estar numa fornalha. Há outro tipo de fornalha, é a fornalha da provação de Deus. A provação de Deus, ela é intencional, é um ato de Deus. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta e por ninguém, e nada pode ser tentado, mas Deus prova. Eu vou dar 2 exemplos bíblicos. O povo saindo do Egito. Quando o povo está saindo pelo Egito, a palavra do Senhor diz, e o Senhor os conduziu pelo caminho do deserto até Pi-Hairote, que é ali em frente do Mar Vermelho. E Deus colocou o povo numa situação que à frente estava o mar e na retaguarda estava vindo o exército de Faraó. Foi Deus que os conduziu. Não foi erro de bússola, não foi erro de rota de Moisés, não foi uma escolha errada, foi uma condução de Deus para que Ele glorificasse o seu nome naquela situação. Então há fornalhas na vida que nos levam, somos levados pela provação que o Senhor nos coloca mesmo. Luiz Saião, que é um dos preletores da escola de teologia, ele costuma dizer o seguinte, que Deus tem hora que além de nos ajudar, ainda dá uma atrapalhada. Ele quer dizer que Deus às vezes ainda nos coloca em situações, mas por quê? Porque Ele está nos provando e Ele vai glorificar o seu nome naquela provação. Um outro exemplo claro é Jesus. É batizado, o Espírito desce sobre a cabeça de Jesus, toda aquela declaração. E Mateus capítulo 4, logo em seguida diz, e logo depois de ser batizado, foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito. Com qual propósito? A fim de ser tentado. Está lá no texto, claramente. O Espírito é quem guia. Não foi o diabo que armou uma armadilha para Jesus lá no deserto, não. O Espírito conduz para que ele fosse provado, testado ali no deserto. São fornalhas de provação. Mas há uma terceira fornalha. Essa é a fornalha de Ananias, Misael e Azarias. É a fornalha da aprovação. Repita, fornalha da aprovação.
A fornalha da aprovação, ela é um pouco diferente, porque muitas vezes ela é o resultado de uma escolha certa e de um bom testemunho. É diferente da primeira fornalha, de confusão que a gente se mete. Não. É aquele, eu vou dar um exemplo aqui bem comum, bem corriqueiro. Você está no seu trabalho, toca o telefone, e o seu chefe está ali do lado, e ele diz para você, diz para fulano que eu não estou. Decisão simples na vida, né, queridos? Não é uma decisão muito simples. De um lado tem o seu chefe mandando você mentir. Do outro lado tem a palavra absoluta do Senhor dizendo, não darás falso testemunho, não vai mentir. Fácil de escolher, né? Sim ou não? Daí você fala, o que eu vou fazer? Obedeço o meu chefe ou obedeço a palavra? Você fala, sabe uma coisa, eu vou obedecer os dois. Ele pega o telefone e diz, olha, o chefe mandou dizer que não está. Provavelmente você pode ser demitido. Provavelmente você pode passar por aperto. Eu dei um exemplo corriqueiro, mas pode ser você empresário que paga o seu imposto certinho, faz questão de andar conforme manda a lei, por mais pesada que ela possa parecer, enquanto outras pessoas estão se dando bem através de negócios errados e você está em situações difíceis. Por quê? Porque você decidiu cumprir a vontade de Deus, fazer o propósito de Deus, e muitas vezes, quando a gente faz o certo, pode dar errado aos olhos humanos. E era esse o tipo de fornalha que Ananias, Misael e Azarias estavam enfrentando. Fizeram um certo, honraram a Deus, mas a consequência não foi um dia de folga, foi um dia de prova. É Paulo expulsando o demônio daquela menina e tendo recebido por isso o quê? Agora Paulo, pode ir lá para o resort que você foi abençoado. Não, ele vai para a prisão, junto com Silas, e fica ali por causa do bom testemunho que deu ao nome do Senhor. Muitas vezes, você vai passar por fornalhas da aprovação. Fazer o certo, mas escolher, aparentemente, coisas que possam não ser tão proveitosas. Quem é o quarto homem da fornalha? Quem é o quarto homem da fornalha? Antes de tentar conhecê-lo, vamos conhecer primeiro os três que o atraiu para dentro daquela fornalha. Queria falar um pouquinho com vocês, sobre Ananias, Misael e Azarias. Vocês vão lembrar esses nomes a partir de hoje, né? Amém? Mas é mais fácil, querido. Eu estou falando aqui, mas o meu ouvido está ouvindo. Sadraque, Mesaque e Abidnego. É incrível. Junto com Daniel, eles são deportados para a Babilônia, porque são jovens notados, inteligentes, cheios de sabedoria. Mas aqui fica um primeiro ensino bíblico poderoso. A primeira coisa que acontece quando eles chegam na Babilônia é que eles recebem um novo nome. Tanto Daniel, parece que o de Daniel não pegou muito, que é o Beltesazar, a gente nem ouve tanto esse nome, talvez seja pelo filho de Nabucodonosor, que seja Beltesazar, mas ele recebe também um nome babilônico. Mas Ananias, Misael e Azarias, eles recebem esse nome. E olha só, eu criei aqui uma tabela só para que você entenda qual o significado do nome original de cada um deles. Ananias, Deus foi gracioso comigo, ou em outras interpretações, a graça de Deus está sobre mim. Misael, quem é como Deus? Não só uma pergunta retórica, mas esse termo, Misael, ele significa, não há um outro como tu. Só o Senhor existe na categoria Deus. Eu quero já aqui, no nome de Misael, ministrar uma coisa para você. Não fique temeroso, achando que tem uma disputa entre Deus e o diabo, e que o diabo tem alguma chance, querido. Não tem chance nenhuma. Só há um Deus, como o nosso Deus. O diabo não é um Deus menor, lutando contra um Deus, tentando ser Deus. Ele até quer na sua luta insana. Mas não existe na categoria Deus um outro, só há um assentado no trono, em nome do Senhor. É isso que o nome de Misael significa. E Azarias, Deus é aquele que me ajuda. Em outras interpretações, Deus é aquele que me sustenta. Os seus nomes são mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, fazendo referência a deuses babilônicos. Sadraque, pela vontade de Acu, não é mais pela graça de Deus, mas a sua vida depende da vontade desse Deus babilônico. Sadraque, quem é igual a Acu, representando esse mesmo Deus. E Abidnego, servo de Nego, um outro Deus egípcio, babilônico, perdão. Queridos,
Primeira tentativa do mundo contra você é sua identidade. Quem você é? Engraçado que apelido só pega quando a gente se incomoda, né? Parece. Eu não sei por que de Sadraque, Mesaque e Abidnego pegaram. Até hoje, nós mesmo evangélicos o chamamos por esse nome. Mas uma coisa é certa, por mais que todo mundo, até a igreja, até hoje, chame Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias não perderam a sua identidade. Eles sabiam que não era por Acu, que não era por Nego, que não era por nenhum outro Deus. Eles sabiam sua origem, eles sabiam o seu propósito. O chamavam insistentemente por novos nomes. Tentavam carimbar uma nova identidade. Mas lá no seu coração eles não se perderam. São esses que sabem que é Deus quem está no controle. São eles que sabem que mesmo que a situação está dizendo muita coisa ao contrário, está sendo desfavorável, eles sabem, é Deus quem está no controle. Nós sabemos de quem somos, nós sabemos o que fazer e sabemos para quem iremos. Isso fica muito claro no segundo ensinamento, que é uma declaração de fé poderosa que eles três entregam ao rei. Lembra que o rei chamou, tentando dar a segunda chance, olha, eu vou mandar tocar a banda tocar outra vez, vocês se ajoelhem, e assim é o nosso combinado. Olha só o que eles dizem a Nabucodonosor, versículo 16, vai ser projetado. Sadraque, Mesaque e Abidnego, vamos chamá-los pelos nomes, tá? Ananias, Misael e Azarias responderam ao rei. Vamos lá todos juntos? Ó Nabucodonosor, quanto a isso, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Dá um glória a Deus. E agora continua. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto. Uau, glória a Deus, glórias a Deus. Dá um uau, fala uau, agora fala uau ao contrário. Uau, uau e uau ao contrário, né, irmãos? Eu acho que o uau é o novo glória a Deus dessa geração, né? Mas eu gosto muito do glória a Deus mesmo. Eles me ensinam 3 coisas nessa resposta. Isso aqui, irmãos, para mim é o fino da teologia. A primeira coisa que eles respondem para o rei é o seguinte: quanto a isto, não precisamos nem responder. Eles estão falando sobre nossa fidelidade. Diga, fidelidade. Sobre nossa fidelidade não tem nem conversa. Nós não vamos negociar os nossos valores. Eles dizem, nós não vamos nem responder sobre essa sua proposta, nós não vamos entrar nem em discussão. Eu lembro da minha mãe, quando criança, né, e um pouquinho adolescente também, eu queria discutir algo, ela falava, Júnior sou eu lá em casa, tá? Juninho, né? Isso aí a gente não vai nem discutir, não tem nem discussão. Eu nem vou responder para você, porque você pode achar que tem alguma razão nisso. Então eu nem vou discutir. E eles estão dizendo, a gente nem vai entrar nesse assunto, eu nem vou discutir sobre essa proposta, porque a nossa fidelidade é inegociável, nós não vamos abrir mão dos nossos valores. Segundo, sobre nossa crença, diga crença. Sobre a nossa fé, ela está firmada no caráter e no poder de Deus. Ele disse, o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, das tuas mãos, ó Rei. Nós não temos dúvida do poder de Deus. Queridos, eu tenho uma palavra que é em Apocalipse capítulo 4, e ali eu vejo 3 esferas. O homem é um ser muito poderoso. O homem é poderoso, poderoso mesmo. Quando eu pego o celular, queridos, a minha voz, onda sonora, ela é transformada em onda magnética, é transmitida, entra num outro aparelho, realmente volta a ser onda sonora e você ouve. Só isso aqui, para mim, eu falo, o homem é um bicho danado. Não vai longe não, fala, pastor, eu não entendi nada que você falou. Irmãos, pega aquele prendedor de roupa. Olha que ideia genial, 2 palitos, uma molinha e a sua roupa está no varal. O homem faz coisas incríveis. O diabo é muito poderoso. O diabo tem muito poder, não brinque com o diabo.
Até lá na luta de Judas, né, o próprio arcanjo teve medidas para lidar com o diabo. Porque o diabo é muito poderoso, ele domina o sistema que aprisiona o homem. Então ele é muito poderoso. Só que só tem um que é todo poderoso. Só tem um que é todo poderoso. E eles estão dizendo, nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso. Não há igual a Ele, Ele tem poder para nos livrar. Mas nossa fé não está firmada nisso, a nossa fé está firmada no seu caráter. Nós sabemos que Deus é bom, diz Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom. Sabe o que eu sempre digo? Deus é bom o tempo todo e às vezes exagera. Tem hora que Deus exagera. Eu olho para a sua, vocês viram a minha esposa dirigindo o culto, né, irmão? Irmão, eu mereço, irmão. Mas de longe que não. Então, às vezes, eu sinto que eu sou que nem o Noah. O Noah é o nosso cachorrinho, eu chego em casa, às vezes a gente não tem mais como fazer um carinho que a gente quer fazer no Noah. A gente vira ele de barriga para cima e fica assim, fazendo carinho nele. Às vezes eu me sinto um cachorrinho, Deus fala, vem cá, e Deus fica assim, acariciando, né? Essa barrigona aqui. Deus é bom e às vezes exagera. E eles estão confiados nisso, Ele tem caráter. Nós confiamos na fidelidade. Mas terceiro, sobre nossa esperança, diga esperança. Então lembre, fidelidade nem negociamos, crença é o caráter de Deus. A nossa esperança não depende das circunstâncias, nem dos resultados. Ele diz, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Sabe o que eles estão dizendo? Há uma glória maior que nós esperamos. Sabe o que eles estão dizendo? Há uma pátria superior que nós almejamos. Sabe o que eles estão dizendo? Nós sabemos aquilo que Paulo disse lá na frente, que nenhuma tribulação do tempo presente pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Vocês sabem de cor, né, irmãos? Vocês estão disfarçando que não sabem, né? Estou certo que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Sabe, rei, você pode nos jogar na fornalha, Deus pode não fazer nada, Ele não precisa fazer nada. Queridos, eu olho para a minha experiência com Deus, Deus não precisa fazer mais nada. Eu não preciso de uma bênção nova para o meu coração firmar. Eu já recebi o melhor de Deus na minha vida. Jesus já morreu pelos meus pecados. Eu já estou liberto. Estou prontinho para ir para a eternidade. Eu ainda não falei aqui na primeira batista, mas eu queria dar uma dica. Provavelmente eu vou morrer antes de muita gente aqui. Eu peço uma coisa só. Não sei se vai ser aqui ou lá na funerária, mas vai estar o meu caixão aqui. Falo, pô, pastor, muda essa conversa. Não, fica tranquilo. Vai estar o meu caixão aqui. Eu vou estar deitadinho. Tem uma coisa só que eu queria que falasse no meu velório. É assim, ó, tá mexendo, né? Não. Isso aí seria uma boa, né, irmão? Isso aí seria uma boa. Mas eu já pedi para minha família, já pedi para todas as igrejas que eu passo, eu quero uma placa. Vai estar na minha placa, assim, segurando aquela minha mão cheia de flor, vai estar escrito assim, estou no lucro. Porque Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer. Sabe o melhor que pode me acontecer, queridos? Eu não estou em depressão não, tá? O melhor que pode me acontecer é eu morrer. Irmão, se eu tiver que ser provado, o melhor que pode acontecer. Eu quero o que Sadraque lá, Mesaque, Abidnego, Ananias, Azarias e Misael estava dizendo o seguinte, olha, o melhor que pode acontecer é ele não fazer nada, porque a gente vai ser queimado aqui e vai abrir os olhos do lado dele. Nossa vida e nossa fé está firmada dele, não está firmada em resultado, não é o que ele vai poder fazer, é o que ele já fez e eu já sou grato. Esses são o tipo de pessoas que atraem a presença, o poder e a manifestação de Deus para dentro das fornalhas. Esse é o tipo de fé, queridos, que move o coração de Deus e que faz o braço do Senhor se estender em direção à sua vitória. É por isso que quando perguntamos quem é o quarto homem, e aí vem a resposta, a teologia muitas vezes vai falar que pode ser simplesmente um anjo. Para mim é uma teofania clara. O que é teofania? Manifestação do divino, de forma que a gente possa ver
principalmente no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo de teofania, sarça ardente. Moisés está lá, Deus está presente, é Deus quem está naquela sarça. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. O arbusto queimando fogo sem se consumir, uma teofania. Gideão, quando recebe o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor vai lhe dando instruções, e ele ajoelha para adorar, e o anjo aceita. Então está me indicando que não é um anjo qualquer, porque lá em Apocalipse, quando João vai adorar um anjo, ele diz, não me adore, porque eu sou igual a você, só adore a Deus. Então se aquele anjo aceitou a adoração de Gideão, é porque era a própria manifestação de Deus, teofania, e tantos outros casos. No Velho Testamento, no Novo Testamento, a pomba, representando o Espírito Santo sobre Jesus, teofania. E aqui para mim é teofania, eu não tenho dúvidas que é a manifestação do próprio Deus, a própria manifestação de Cristo Jesus naquela fornalha. Eu vou te dar só uma dica lógica e teológica ao mesmo tempo. Qual o único que tem a habilidade, o poder de mudar a natureza orgânica das coisas? Só Jesus. Só Jesus faz com que água se torne concreto, que você possa andar em cima. Só Ele é que pode pegar uma fornalha de fogo ardente e transformar num ambiente climatizado. Eu não preguei aqui ainda sobre a tecnologia do céu, né? Tem muita tecnologia no céu, teletransporte lá com Filipe, tem muita coisa linda que é manifesta na Bíblia. Aqui para mim é o primeiro caso. Ananias, Misael e Azarias experimentaram na primeira vez na civilização ar-condicionado. Porque eles estavam dentro da fornalha, e além de estar, eles estavam soltos, andando, tranquilo. Quem estava do lado de fora estava com calor, e eles lá boa lá dentro. Ao ponto que o rei chega e diz, não, eu mesmo quero ir conferir de perto. E ele chama Sadraque, Mesaque e Abidnego, isso é o que o texto diz, né? Ele chama por esses nomes, eles vêm para fora, e o texto bíblico diz que quando eles chegam ali, Nabucodonosor fica admirado, dizendo, vem cá, o que é isso que aconteceu aqui? Vocês não estão queimados, a roupa de vocês não está queimada, a corda que eu mandei amarrar vocês não está queimada, e tem mais, não tem nem cheirinho de fumaça. Não ficou nem cheiro de fumaça. Esse é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nas palavras de Nabucodonosor, e todos devem adorar, porque esse é Deus de verdade. Glória a Deus. Mas não foi só na vida daqueles 3 rapazes. A palavra do Senhor está cheia de momentos em que Deus agiu e se manifestou, e seus nomes ecoam através dessas experiências relacionais que homens e mulheres tiveram com Ele. E eu quero passar rapidamente aqui com você aqueles slides, e eu queria que você fosse junto comigo, adorando e clamando o nome poderoso desse Deus, desse quarto homem que está na fornalha, Jeová Shammah, diz Jeová Shammah. Esse é o Deus que está presente, Jeová Roi, repita. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma por amor do teu nome, guia-me pelas veredas da justiça. Amém. Ainda que eu ande, pode repetir, igreja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o Senhor que é o teu pastor, Ele é o teu pastor. Ele se manifesta como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu não vou nem ler os textos. Jeová Rafa, o que Deus que cura. Tseknu Yavé, o Deus que é minha justiça. Jeová Mikdish, o Deus que santifica. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Nissi, Deus é minha bandeira. Sabe, quando os exércitos saíam para a guerra, na frente o estandarte, com o brasão do rei pelos quais eles estão lutando. Eu quero te dizer que todas as vezes que você tem que lutar as suas guerras, lá na frente está uma bandeira, e o seu nome é Jesus Cristo. E ele nunca voltou de uma batalha, queridos, derrotado. Pelo contrário, ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nestas coisas somos mais que vencedores
por aquele que me amou. Ele é a sua bandeira, nenhuma das suas lutas. Sabe esses nomes que eu citei? Todos eles nasceram de uma experiência de um servo de Deus com o Senhor. E Deus manifestou ali uma face do seu nome. Agora Ele não é apenas o Deus que age, não. Ele não é apenas o Deus que se revela no momento da angústia. Ele é o Deus que é. Por isso o seu nome é El Elohim, o grande Deus que tudo governa. É o Roi, o Deus que me vê. É o Elion, o Deus altíssimo. É o Olam, o eterno. É o Shaddai, o todo-poderoso. Esse é o seu Deus. É Ele que está com você nas batalhas. Eu não sei o que você vai passar. Eu não sei se você já está passando. Mas uma coisa eu sei, você não está sozinho em nenhuma das suas batalhas. É tão fantástico nosso Deus, e eu quero concluir, para que a gente declare o nome desse Senhor, de uma maneira tão linda, porque a gente vai até ter a conferência de teologia, né? Qual o fim da teologia, qual o propósito? O propósito maior da teologia é revelar, é traduzir Deus para nós, e não tem maior tradução da figura de Deus do que a própria Trindade. Eu nunca consegui explicar com exatidão a Trindade, até um dia, e continuo não conseguindo explicar, mas a melhor explicação que eu achei, foi um dia eu passando pela sala de crianças, lá no Cerradinho, nosso primeiro ministério, e a Su dava aula para as crianças, e ela estava tentando explicar a Trindade para as crianças, e eu ouvi a aula que ela estava dando. Ela disse, pegou um ovo e disse, olha, está vendo esse ovo? A casca é ovo? É ovo. Mas só ela é ovo? Não. A gema é ovo? Responda. A gema é ovo, sim ou não? Mas só ela é o ovo? A clara é ovo? Só ela é o ovo? E ela terminou explicando, assim, mais ou menos é Deus, queridos. Ele é esse Deus trino. Mas olha que revelação Deus tem para você. Nós conhecemos Deus Pai, aquele que é por nós. Diga, Deus por nós. Essa é a revelação do Deus Pai, o Criador, sustentador de todo o universo. A palavra do Senhor em Romanos 8,31, você pode ler comigo? Que diremos, pois, vamos lá, tem que voltar aquele slide. Que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é Deus por nós, é aquele que age, ninguém impede, é aquele que sustenta a minha mão, é aquele que adestra as minhas mãos para a peleja, é aquele que me guarda, é aquele que retarda o sol até que eu alcance minha batalha, é aquele que ao som do meu louvor faz com que todos os meus inimigos sejam derrotados. Ele é Deus por nós. Diga, agindo Deus, quem impedirá? Deus por nós, mas não somente Deus por nós, Ele é Deus conosco, o Filho. Quando Maria recebeu a anunciação, diz, vai ter que pôr um nome nesse menino, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus não se contentou apenas de ser um Deus que luta minhas batalhas, mas Ele diz, eu sou um Deus que serei contigo todos os dias. Ele é a palavra que orienta e dá luz para o meu caminho. Ele é a rocha que me acompanha e que me dá água na época da minha sede espiritual. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não bastasse isso, um Deus por mim, um Deus comigo, Ele também é um Deus em nós, em mim. Ah, queridos, esse é o Espírito. Palavra do Senhor, João 14,17, você pode ler comigo? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele estará um Deus com você, um Deus por você, um Deus em você. Você não está sozinho na sua provação, você não está sozinho nessa fornalha, é Ele quem está com você. Deus esse é o Deus que sonda o teu coração, o Espírito Santo, o íntimo da nossa alma. Ele é a memória viva de Deus e dos seus mandamentos, para que eu me lembre das suas palavras todas as vezes
que eu tiver que tomar uma decisão. Ele é o consolo, o conforto do Pai nos dias mais difíceis da minha vida. Ele é quem interpreta, quando eu não sei mesmo o que orar, nem o que falar a Deus, é Ele quem interpreta a angústia e a dor da minha alma, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele é Deus Espírito. Esse é o seu Deus. Você pode se colocar em pé. Qual é o quarto homem da fornalha? Isaías 43 responde. Você pode ler comigo? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Você pode aplaudir o santo nome do Senhor. Nós estamos impactados, papai. Nós somos impactados pela tua presença, pelo teu amor, Senhor. Nós queremos exaltar o teu santo nome. Queridos, a gente passou um pouquinho do horário, mas se eu estivesse num jantar com você, já fosse 10 na hora da noite, eu falasse assim para você: bem, está na hora, vou embora, o que você ia dizer? Está cedo. Então está cedo, né, irmãos? Vamos adorar. Enquanto você adora, cantando os nomes do Senhor, vai exaltando. Nesse ano eu não sei quais fornalhas podem sobrevir, espero que nenhuma desse fornalha, mas se você tiver que passar por algum estreito, saiba, Ele está contigo. Vamos adorar o seu santo nome. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. Eu, outro igual não há. Cante isso. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Será que você pode cantar isso? a brilhante estrela